Davi Alcolumbre, senhores e senhoras senadoras e senadores, eu quero tratar hoje aqui de um assunto extremamente importante para a vida do povo brasileiro. E trata-se, senhor presidente, meus caros colegas senadores, de um tema que diz respeito à vida, que diz respeito à importância que nós devemos dar à questão do fornecimento de medicamentos para a população brasileira, que tem encontrado uma série de impedimentos e tem realmente dificultado o tratamento de saúde de tantos. O Supremo impõe restrições para o fornecimento público de remédios sem registro na Anvisa. Está corretíssimo. O tribunal finalizou de 4 ações sobre a saúde. O Supremo ainda vai analisar se o poder público deve fornecer remédio de alto custo fora da lista do SUS. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira impor restrições para que o poder público possa fornecer medicamentos sem registros na Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa. Ao apresentarem os votos, os senhores ministros tinham proposto regras diferentes. Quando a sessão foi retomada após o almoço, eles entraram em um consenso sobre as condições específicas em que o remédio sem registro na Anvisa pode ser ofertado ao cidadão. O tribunal também considerou que o poder público não deve ser obrigado a fornecer medicamentos sem registros na Anvisa que estejam em fase de testes. Nesses casos, a situação será analisada individualmente. O Supremo ainda estabeleceu que é possível o Estado oferecer o medicamento sem registro quando houver mora razoável, ou seja, se a Anvisa ultrapassar o prazo para análise do registro de remédios. O prazo é de 365 dias para os remédios comuns e 120 dias para aqueles voltados para doenças raras. Outro ponto decidido na sessão desta quarta é que cidadãos que queiram judicialmente obter remédios sem registro devem acionar a Justiça Federal contra a União e não contra estados e municípios. 4 ações sobre saúde estão em pauta do Supremo e envolvem discussões que ainda não foram finalizadas, como fornecimento de remédios de alto custo que não estão na lista de medicamentos gratuitos do Sistema Único de Saúde. Outro tema a ser tratado é quem deve ser responsável pelo pagamento dos medicamentos, estados ou União. A sessão do tribunal deve continuar ao longo de toda a semana. O julgamento começou em 2016, quando 3 ministros votaram sobre o tema, o relator, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Cada um deu um voto diferente, propondo condições para o fornecimento de remédios. Na época, fornecimento de remédios sem registro na Anvisa e obrigatoriedade de fornecimento de medicação fora da lista foram debatidos num julgamento único. Os 2 casos relativos às ações dos governos do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais contra decisões que obrigaram a fornecer remédios, os estados, têm repercussão geral. Com isso, o que o Supremo decidir valerá para todos os casos semelhantes que tramitem na Justiça. Para a concessão de remédios sem registro na Anvisa, os ministros entenderam que são obrigatórios 3 requisitos. Primeiro, exigência de pedido de registro de medicamentos no Brasil, 1. 2. Exigência de registro em agência no exterior. 3. Inexistência de substituto terapêutico registrado. Os argumentos foram que, ao votar estes pedidos, os ministros
O ministro Alexandre de Moraes disse que o poder público somente pode ser obrigado a fornecer o remédio sem registro se a Anvisa perder o prazo de 365 dias para avaliar o caso. Nos casos de doenças raras, esse período é de 120 dias. Não se trata de Estado contra o indivíduo. A questão fundamenta-se concretamente na necessidade de se validar jurídica e constitucionalmente as opções do poder público de se priorizar coletivamente o direito à saúde. Se trata de analisar, e isso às vezes em decisões que vêm sendo esquecido, que a arrecadação estatal é finita, que o orçamento é finito e que a destinação à saúde pública igualmente é finita, completou o ministro Alexandre de Moraes. Senador Chico, me permite uma parte? Concedo uma parte a Vossa Excelência, nobre deputado senador Regufe. Esse tema que Vossa Excelência traz